Mahanai. Os escritos dos Talmudim de Yeshua. As instruções do Mestre, trazidas por seus shlichim, enviados, seus alunos, aqueles que propagam as suas besorot, a Torá de Moshe, a Torá sagrada, na Brit Hadashah. Estamos de volta em nosso canal Mahanai. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro aos Hebreus, a carta a Evaim, aos Hebreus, Baruch Hashem. Vamos para o capítulo 2 da carta, da epístola. Por isto convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Baruch Hashem. Shaul nos dá um advertimento, nos adverte a respeito de atentarmos diligentemente, constantemente, ativarmos Netzach, estarmos ativados com a Sefirat Netzach, que é esta questão de nunca parar, nunca descansar, sempre avançar, sempre passar, para outros estágios espirituais a respeito de tudo que escutamos, tudo que ouvimos. Ouve, Israel, Hashem é teu Elohim, Hashem é um. Tudo isso que nós aprendemos na Torá, tudo isso que ouvimos dos mestres, que ouvimos dos Nevim, dos profetas, todas as palavras da Torá, vindas do Mashiach, vindo de seus Talmidim, tudo que escutamos, nós devemos diligentemente, constantemente, estar atentos para quê? Para não nos desviarmos destas palavras, para não nos desviarmos da Torá. Então, fazendo este estudo aqui desta carta, que provavelmente foi Shaul que escreveu, nós vemos que o ensino da Brit Hadashah concorda perfeitamente com o ensino da Torá. Ou seja, nós devemos escutar a Torá, nós devemos ouvir os profetas, ouvir Moshe, e todos os profetas, inclusive Yeshua, que também é um profeta, Baruch Hashem. Versículo 2. Pois se a palavra falada pelos mensageiros permaneceu firme, ou seja, aquilo que o profeta escuta vem da boca de quem? Vem da boca dos mensageiros, dos malachim. Todos os profetas escutam as palavras de Deus pela boca dos malachim. Nós temos Moshe Rabbeinu ouvindo a palavra de Hashem pela boca do malachim, lá na sarça ardente. Depois ele escuta do próprio Hashem. Nós não temos claramente na Brit Hadashah, uma conversa entre Hashem e Yeshua, mas nós temos como visualizar as palavras que saem da boca do Mashiach sendo as palavras diretas vindo de Hashem, pelo fato de que o Mashiach ele fala como um anjo diz, como um malach diz as palavras de Hashem. Da mesma forma, nós já estudamos isso, Então, continuando aqui. Se a palavra falada pelos mensageiros permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Olha só, aqui é Shaul falando. Não adianta que a palavra que Hashem mandou pelos anjos, através dos anjos, para Moshe, para todos os outros profetas, para Yeshua. Yeshua, ele é o próprio mensageiro, ele é o próprio, por ele ser príncipe das hostes, por ele estar acima dos anjos, então ele não vai, como eu disse, estar recebendo a palavra por boca de anjo. A boca dele mesmo já serve como mensageiro de Hashem, Então, se essa palavra, se a Torá, transferir aqui, este substantivo aqui, palavra por Torá, vamos substituir. Então, se a Torá permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição,
como escaparemos nós de se negligenciarmos tão grande salvação? Entende? Então, Shaul, ele não está anulando aqui. Até o momento a gente não viu nenhuma anulação da Torá, pelo contrário. A Torá está dita que ela é firme, a Torá está dita que ela foi enviada por Hashem, a Torá vem por mensageiros do sagrado, ou seja, ele vem da boca de Hashem, passa pelos mensageiros, é trazida para nós. Nós temos que ter cuidado a tentarmos em nos manter diligentemente alinhados com essa Torá. Para quê? Para não recebermos o quê? Punições. Olha só. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, como que a gente vai escapar da punição caso nós não levarmos em consideração esta palavra, esta Torá dita pelos profetas, dita por Moshe, dita por Yeshua, dita por todos os Naviim das Escrituras Sagradas? Como? Continuando, versículo 3. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Mestre, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Elohim juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres, e por dons do Ruach HaKadosh, distribuídos segundo sua vontade. Porque não foi os mensageiros que Elohim sujeitou o mundo vindouro ao Olam Abá. Porque não foi aos mensageiros que Elohim sujeitou o mundo vindouro, o Olam Abá, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que se lembres dele? Ou que é o filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor que os mensageiros de honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo de seus pés. Visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os mensageiros, Yeshua, coroado de honra por causa da morte, para que pela graça de Elohim provasse a morte por todos. Baruch Hashem. Olha só. Então, aqui está dizendo que ao ser humano foi concedido por Hashem estar com todas as coisas sujeitadas a ele, ao ser humano. E este ser humano aqui, que Shaul está falando especificamente, é o mensageiro, é o Mashiach e Yeshua, certo? Mas você vê que o Shaul, ele fala do ser humano, o que é o homem para que deles lembre. Ele não está falando, tipo assim, quem é o Mashiach para que deles lembre. Não, ele está falando do ser humano, qualquer ser humano. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Que não é para a gente deificar Yeshua, sendo ele alguém que, vamos colocar assim, é inatingível. Ele não é inatingível, certo? Agora, ele alcançou um patamar elevado acima dos irmãos? Sim, pelo fato de seu comportamento. Ele fez por onde, né? Então, se todos os irmãos depois também se esforçarem, poderão participar também da mesma, vamos colocar assim, da mesma herança. Porque é isso que ele diz, que nós somos o quê? Co-herdeiros. Não é assim? Baruch Hashem. E ele diz assim, que Yeshua foi coroado de honra por causa da morte. Então, depois que ele termina ali a sua missão, com a questão de se entregar como um cordeiro, né, de sacrifício, como uma capará de todos os seus irmãos, então ele é honrado, coroado de honra, após este ato que só ele fez. Entende? É uma hierarquia entre os irmãos. Quem vai ter mais honra entre os irmãos é Yeshua, pelo fato de que ele fez um trabalho que é singular, onde os outros irmãos não fizeram. Pelo contrário, o trabalho que ele fez beneficia os irmãos. Ele trabalha para os irmãos, né? Então, continuando aqui, que pela graça de Elohim foi concedido para ele provar da morte
por todos. Olha só, então, esse por todos, a gente tem que ter um entendimento muito claro. Não é que Yeshua vai ser o único que vai morrer e os outros vão viver. Não é isso. Yeshua, então tá vendo? Só ele vai morrer, já tá bom, ninguém morre mais. Esse é um pensamento equivocado. É isso que traz idolatria. De achar que só Yeshua tinha que morrer, só Yeshua tinha que se sacrificar, só Yeshua tinha que ser santo, só Yeshua que tinha que fazer o trabalho perfeito para Hashem, tá bom. Não é assim. Essa questão aqui, ó, que ele tinha que provar a morte por todos, é porque ele foi o quê? Utilizado por Hashem como um sacrifício pelos outros. Então é isso. Não é que, pronto, agora só ele morreu. Ninguém morre. Mentira, tá todo mundo morrendo. Não é verdade? Então, tipo assim, chega a 80, 70, 60, sei lá quantos anos consegue viver, morre. Então não é verdade que só ele provaria da morte. Certo? Então não é dessa forma que a gente tem que entender o texto. O problema é entender o texto de uma forma equivocada. Por isso que você e eu temos que, como o Shaul fala aqui no começo, diligentemente nos atentarmos para ouvirmos as coisas que já foi dita pelos profetas. Então, se eu tenho na minha mente, né, um cuidado diligentemente o tempo todo de avançar, de seguir neste propósito, de escutar o que já foi falado por Moshe, o que já foi dito pelos profetas Yeshayahu, Irmiyahu, Yehezkel, Miriam, todos os profetas, Devorah. Se eu tenho esse cuidado de ouvir atentamente o que já foi dito lá, antes de Yeshua chegar aqui, e até mesmo que o próprio Yeshua falou, porque Yeshua também é profeta, então eu vou interpretar bem as palavras de Shaul. Agora, se a pessoa chega na espiritualidade e ela já começa a ler as cartas de Shaul, ela nem abre a Torá, ela não faz o ciclo anual, pelo menos nunca fez. Ela não estuda a Parashá de Moshe. Ela não estuda a profecia de Moshe. Ela não estuda a profecia de Yeshayahu. Ela não estuda a profecia de nenhum Nevim. E aí ela chega só no profeta Yeshua. Só no profeta Yeshua. E ainda assim, na tradução, que a gente sabe que é cheia de contaminação. Ela chega só nas palavras dos Talmidim, que também tem profecia, mas a gente sabe que isso aqui é algo que é localizado, gente. Isso aqui é algo que como pode dizer, pontual para um assunto específico. Shaul está falando de algo específico aqui. Não é algo generalizado. Então você tem que ter entendimento do que ele está falando. Aqui ele está apresentando o Mashiach neste momento para Israel, não é nem para os estrangeiros. Por isso que ele fala da questão de tem que ter ouvido diligentemente os profetas, porque o povo de Israel estuda a Torá. Ele está falando com pessoas que estudam os profetas, certo? Continuando. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de continuando aqui. Porque, versículo 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à honra, aperfeiçoar-se pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Olha só. Convinha àquele para quem são todas as coisas. Este aquele para quem são todas as coisas é Elohim. Certo? Por meio de quem tudo existe. Por meio de quem tudo existe. Elohim. Hashem. Certo? Como que eu tenho essa percepção desta clareza aqui nesse texto? Pelo fato que eu escuto Moshe Rabbeinu e Moshe fala isso. Então eu tenho que ir de acordo com Moshe. Eu tenho que ir de acordo com os Nevim. Eu tenho que ir de acordo com Yeshua, que fala que tudo é Hashem. Yeshua fala que tudo é por meio de Hashem. E Yeshua fala que ele não traz nada dele, que ele traz tudo de Hashem. Se o próprio Mashiach fala que ele não veio fazer uma missão nada dele, e tudo que ele veio fazer é de Hashem, então tudo é de Hashem, tudo é a partir de Hashem e tudo vem por meio de Hashem.
Então isso é uma verdade que eu não posso apagar da minha mente. Então eu não posso confundir as palavras aqui. Tem que ter muito cuidado na leitura da Brit Hadashah. O problema é que as pessoas vão trazer tudo que é dito por Shaul para os peitos de Yeshua, para as costas do Mashiach. Não é assim. É? Então convinha a quem? Convinha a Deus, ao Eterno, em trazendo muitos filhos à honra, aperfeiçoar-se por sofrimentos o autor da salvação deles. Ou seja, quem é este autor da salvação? Aí agora está falando de Yeshua. Por que está dizendo que ele é o autor da salvação? O que é salvação? Gente, a salvação é libertação. Se Yeshua foi usado por Hashem para ser o cordeiro de expiação, aquele que faz a capará, aquele que cobre os pecados, ou seja, aquele que liberta o povo do pecado, também não apenas por meio da morte, a morte é uma parte. Ele também faz a libertação por meio de quê? De seu testemunho, né? Então ele vem, ele vive uma vida ilibada de Torá, diligentemente seguindo com atenção o que foi dito pelos profetas. Então ele faz o quê? Ele faz ele escreve este caminho de salvação, de libertação para os filhos de Hashem serem aperfeiçoados. Agora vamos ler aqui de novo. Aperfeiçoamento dos filhos de Hashem é feito pelos sofrimentos. Tá? Para o Hashem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós vamos passar maus bocados aqui neste mundo. Porque este mundo não é parque de diversões. Este mundo é uma prisão da alma, onde nós caímos aqui. Ficamos por um tempo presos aqui. E neste limbo, né? Neste lugar, nesta prisão, nós temos uma missão. E uma das coisas que nós temos que fazer é limpar a sujeira que nós mesmos praticamos em nossa alma. Nós mesmos trazemos essa sujeira. Como que uma pessoa lava uma roupa? Esfregando aquela roupa. Torcendo, né? Fazendo com que ela, vamos colocar aqui, machucando. É assim que limpa a alma também. Muitas vezes é dito também a figura de fogo. O fogo também purifica, porque o fogo, ele vai, com a sua alta temperatura, ele vai separar as substâncias, né? E o fogo, por sua vez, queima, machuca, dói. Então, é por meio dos sofrimentos mesmo, é por meio do sofrimento mesmo que nós fazemos, então, o nosso aperfeiçoamento. Aí, essa semana, nós estamos estudando a Parashá Tetzaveh, que fala das roupas do Kohen Gadol. No dia que amanhã, Lineder Bezrat Hashem, nós iremos estudar a Parashá. Eu irei fazer o shiur da Parashá Tetzaveh com vocês, e a gente vai falar aqui no vídeo que eu fiz, né, comentários da Morá, eu falei que cada vestimenta ali tinha um significado para um comportamento que a gente tinha que ter diante da luz para poder nos revestirmos daquela roupa. Mas os sábios vão dizer, aquilo ali é uma perspectiva da minha intuição e do meu insight espiritual, certo? Agora, os sábios, eles vão trazer, eu vou trazer para vocês o nome do sábio, que cada roupa fazia também, né, capará, era como fosse serviço de expiação de um tipo de pecado. Mas para que a roupa fizesse efeito na capará do pecado do povo, o povo tinha que fazer techuvá. Então, assim, tem um modo fácil, que não tem tanto sofrimento de aperfeiçoar, tem que a techuvá. Mas a techuvá não deixa de ser um sofrimento. Não é fácil fazer techuvá. Certo? Então não tem para onde correr. O sofrimento pode ser menos ou mais, só isso. Pode ser um sofrimento maior, tipo assim, uma doença severa, né? Uma coisa ruim, uma perda de bens. Ou pode ser a techuvá, mas a techuvá também não é fácil. Vamos supor, a pessoa é viciada em algo. Vamos botar aqui nomes. A pessoa é viciada em uma transgressão. Ela tem que fazer techuvá. A techuvá é o quê? Parar de fazer imediatamente. É fácil deixar um vício? Não.
não. Aquilo machuca, aquilo dói. Pode não doer na carne, mas vai doer na alma. A pessoa vai sentir uma angústia, uma aflição, um desespero. Vai sentir. Vai sentir o sofrimento para aperfeiçoar. Certo? Então, versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Então, tanto Yeshua, que é o Mashiach aqui, que serve para santificar os outros na questão de seu testemunho, na questão de seu sacrifício, tanto aqueles que são separados da transição. O que é santificar? Separar do que é mal. Então, tanto o que vem para separar as pessoas através da caparada do seu sangue ou do seu próprio testemunho de vida, que é Yeshua. Tanto os que são separados, que são santificados através deste instrumento chamado Mashiach, que é usado por Hashem, certo? Tanto um quanto o outro, vêm todos de um só. Então, tanto Yeshua quanto nós, vimos de quem? De Hashem. Todos vimos de Deus, todos nós. Viemos da luz. Por esta causa, ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Pronto, então, se todo mundo é filho de Deus, todo mundo é gerado de Deus, de uma forma ou de outra é gerado de Deus. Então, todos nós também, que somos aqueles que recebemos a libertação através do testemunho de Mashiach, através, né? E o testemunho de Mashiach é o quê? O mesmo testemunho de Moshe. É aquela palavra que nós tínhamos que ouvir desde o começo dos profetas. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Sempre isso em mente. Sempre isso em mente. Ok? Então, Shaul, ele explica. Bem explicado aqui. Gente, a gente tem que ter cuidado. Porque esse texto aqui, o que chegou nas nossas mãos é isto aqui. Pode ser que tenha mais explicações, com uma maneira mais fácil de entender, com mais palavras explicativas, que não está aqui. Então a gente tem que ter muita sabedoria e cuidado de manter em mente o que é o correto segundo a Torá. E aí a gente vai lendo a Brit Hadashah com todo este cuidado, com todo, Brit Hadashah é igual quando a pessoa é arqueólogo que vai escavar, é com aqueles pincéisinhos bem macios que vai passando na peça, assim, Que você fala assim, poxa, lava logo isso com água. Não, é com aquele cuidado. Por quê? Porque pode ter uma partezinha ali que está quase fragmentando e que não pode se perder. Então, é com todo cuidado que vai tirando ali a sujeira. Então, a Brit Hadashah a gente tem que ler com muito cuidado. Certo? Então, vamos continuar. Dizendo, versículo 12. Olha só, quem está dizendo aqui é, então, palavras de Mashiach. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Anunciarei o teu nome, Hashem, aos meus irmãos. O que é o nome de Hashem, gente? Nós já estudamos. O nome de Hashem é toda a criação de Hashem. O Yud, o Rei, o Vav e o Rei. O tetragrama é o nome de Hashem. E o nome de Hashem é a criação de Atzilut, Beriah, Yetzirah e Malachut. Isto é o nome de Hashem. Então, nas palavras de Yeshua aqui, que Shaul está trazendo, Yeshua ele vem anunciar a criação de Deus. Ele vem anunciar a árvore da vida, a Sefirot. Certo? Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, está dizendo que Yeshua está dizendo que ele vai cantar a Deus. A gente sabe que uma maneira de a gente servir a Hashem é engrandecê-lo com louvores. Então, o que Yeshua está dizendo então aqui? Que ele é um servo de Deus. É isso que Yeshua está dizendo. Certo? Então, nós aprendemos aqui. Yeshua veio trazer Kabbalah. Sim, está escrito aqui. Veio trazer Kabbalah para nós. Yeshua vai servir a Hashem. Pronto. O que mais? E outra vez. Porém nele a minha confiança. Então, Yeshua está dizendo que em Hashem ele vai pôr a confiança dele. Se eu sou aluna de Yeshua, o meu mestre, o meu professor me diz que ele põe a fé dele em Deus, então eu vou pôr a minha fé em quem? Em Yeshua? Tá vendo aí? Tá vendo aí a gente quebrando a idolatria?
É isso que eu falo, lê com calma, lê com cuidado cada palavra e vamos destrinchando o que realmente está escrito ali. Então, Yeshua está dizendo aqui, Shaul está falando que Yeshua está dizendo o quê? Que Yeshua punha a fé dele, a confiança dele, a fidelidade dele em Hashem. Se eu sigo as palavras de Yeshua, então eu devo colocar minha fé em quem? Em Hashem. Então não tem idolatria. Se eu não ponho a minha fé no Mashiach, se eu não ponho a minha fé em nada que é físico neste mundo, nem homem, nem mulher, nem nada, nem objeto nenhum, se a minha fé está em Hashem igual a Yeshua, do mesmo jeito, se a minha fé está conforme a fé de Yeshua, que é no Todo-Poderoso, o que vai acontecer? Baruch Hashem. E ainda, continua o versículo 13. Aqui estou e os filhos que Elohim me deu. Olha só, então quando eu sigo um mestre de Torá, os mestres de Torá todos vão dizer, quando você segue um rabino, um morá, você pode sim se considerar filho deste seu mestre. Certo? Por quê? Porque ele está gerando em você o que é um filho divino, ou seja, o que a alma divina está fazendo brotar, fazendo nascer, fazendo esse novo nascimento dentro de você. Então todos nós que ouvimos as palavras de Yeshua e seguimos e obedecemos e procuramos estudar e procuramos aprender como ele, nós todos somos filhos de Yeshua, espiritualmente. Certo? Normal. Se você passa a estudar Moshe, você é filho de Moshe. Isso quer dizer que a gente tem vários pais. Por isso que a gente fala a Torá dos pais. Por quê? Porque a gente tem muitos pais. Abraham é nosso pai, porque Abraham nos ensina. Yitzhak é nosso pai, porque Yitzhak nos ensina. Yeshua é nosso pai, porque Yeshua nos ensina. Moshe é nosso pai, porque Moshe nos ensina. E temos mães também. E fora esses que estão nas escrituras, os que não estão na escritura também são considerados pais. Pais nesse sentido. Mestres. Ok? Baruch Hashem. Versículo 14. Por conseguinte, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que, pela morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o adversário. Olha só. Então, como Yeshua nos considera filhos dele. O que é um filho? Um filho, ele tem a herança do pai. Se Yeshua, ele vence Satã, isso aqui que é o carne e sangue que Shaul está falando, nós já estudamos. O que é carne, gente? Carne é o corpo. Corpo é a ação da pessoa. Sangue é o que? A alma. Certo? Então, se a gente participa da ação, do testemunho de Yeshua na ação, participa assim, a gente aprende, a gente reproduz. Se a gente faz a questão de entrar em contato com a alma dele, que é o sangue, né? O que é entrar em contato com a alma? Eu já expliquei para vocês. Até eu aqui falando com vocês interagindo comigo, vocês estão entrando em contato com a minha alma, certo? Então, a gente entra em contato com a alma de Yeshua quando a gente escuta a palavra de Yeshua, que a gente acabou de ouvir 3 palavras dele. Então, a gente está, entrando em contato com o sangue, com a alma dele, certo? Então, a gente vai... Então, olha só. Se ele, como nosso pai, mestre, conseguiu derrotar Satã, o Satã que era dele lá, que ele tem o Satã, tinha, né, no corpo dele. Yeshua tinha o seu Satã para vencer. Sim, todo ser humano tem. Ele era um ser humano. Ele tinha o Satã para vencer. E ele venceu, ele derrotou. Então, o que Shaul quer nos explicar? Se o nosso pai Yeshua conseguiu vencer o Satã, ele deixa essa herança para nós. Entende? Qual é a herança que Yeshua nos deixa? A possibilidade de nós também conseguirmos vencer o nosso Satã. E nos libertarmos da morte. Como Yeshua conseguiu vencer a morte. Yeshua conseguiu vencer a morte. Então, como ele é nosso pai, certo? Então, nós herdamos de Yeshua este poder também de vencer a morte. Mas para isso,
Eu tenho que ter essa participação da carne e do sangue. Isso eu expliquei, muito bem explicado, lá nos vídeos de Yeshua. Volte os vídeos e assista lá. Não ficar repetindo. Mas se eu participo da carne e do sangue, se eu faço parte daquilo que é a ação de Yeshua, se eu reproduzo exatamente a mesma ação, ou seja, a carne, se eu faço essa interação com o sangue, que é a alma dele, ouvindo suas palavras, interagindo, se eu acendo uma vela para Yeshua, todo dia, na minha casa, não precisa ser todo dia. Qualquer momento eu acendo e eu entro em contato com ele. Eu chamo a alma dele para cá, certo? Para minha casa. Então eu estou entrando em contato com esse sangue. Se eu escuto suas palavras, se eu ouço, aprendo e passo a viver aquilo, então eu estou entrando em contato com o sangue de Yeshua. Então eu vou herdar o quê? A possibilidade de vencer a morte. Assim como Yeshua, foi isso que eu falei nos outros vídeos lá. E Shaul está repetindo aqui as mesmas palavras. Baruch Hashem. Shaul está falando a mesma coisa que eu falei. É difícil de entender Shaul, porque é difícil de entender o que eu falei lá. É cabalá, certo? Shaul é cabalista. Shaul, gente, quando aconteceu a questão dele cair do cavalo e as escamas caíram dos olhos dele, Shaul não foi imediatamente já ensinar as pessoas como um apóstolo, como um shalir. Não. Shaul, ele se retirou. Como Yaakov fez. Shaul fez a mesma coisa que Yaakov. Yaakov, quando ele fugiu, que ele parou ali no monte e ele teve a visão de Hashem na escada, ele foi para Yeshivá de Shem. Ele ficou 14 anos lá, estudando. Certo? Ele não foi direto para Padan Aram. A gente sabe disso. Shaul fez a mesma coisa. Shaul, ele ficou 14 anos exilado. Não vamos botar a palavra exilado, né? Mas ele se retirou. Ele ficou 14 anos no Egito. Ele ficou 14 anos recluso, só estudando, porque como ele já era muito elevado em Torá, então ele precisou desse tempo para poder compreender essas coisas aqui que ele está trazendo. Essa interação de Mashiach sem idolatria. Então Shaul precisou se retirar. Ele se retirou e ficou 14 anos. Ó, quieto. Lá. Só tentando entender, compreendendo, estudando, recebendo provavelmente Magido, né? Anjos, os Magidos, os mensageiros que descem para trazer as mensagens. Provavelmente Eliar apareceu para ele. Provavelmente o próprio Yeshua apareceu para ele. A gente não sabe, não temos um relato, certo? Mas nós sabemos que ele teve esse retiro espiritual. Então ele ficou muito tempo recluso para ele poder compreender, porque não é fácil um ortodoxo. Shaul era ortodoxo, linha dura, daqueles que não ainda tinham compreendido a chegada de Mashiach. Receber de cara, Mashiach, tá tudo bem, não foi assim. Shaul, ele né, logo de cara, ele foi matar os que seguiam Yeshua. Ele era um perseguidor dos Talmidim de Yeshua. Né? Foi ele que segurou a capa de Esteban, para Esteban ser apedrejado. Né? Baruch Hashem. Então é isso que Shaul está trazendo. Aquela mesma explicação que eu trouxe, ele está trazendo aqui. É necessário que a gente tenha essa filiação com Yeshua. Então, a pessoa, para ser liberta, salva pelo sacrifício de Yeshua, pelo testemunho de Yeshua, ela tem que ter uma filiação com Yeshua. Então tem muitas pessoas aí que dizem que com outro nome, né? Yeshua salvou, Yeshua libertou, Yeshua, mas não tem a filiação com Yeshua. Quando essas pessoas chegarem no momento que Yeshua voltar mas nem teu nome, não existe aquilo, Yeshua fala assim: quem são vocês? Vocês não são meus filhos. Eu não conheço vocês. Eu não sei quem são vocês. Não são meus filhos. Eu não tenho como fazer de vocês co-herdeiros da salvação. Vocês não são participantes de carne e sangue comigo. Mas a gente fazia a santa ceia, o pão e o vinho. Isso não é participar de carne e sangue. Eu expliquei lá. Carne é o corpo, é a ação. Sangue é a alma.
É necessário que a pessoa interaja com Yeshua em suas ações, em seus ensinamentos. É necessário que haja uma relação íntima de alma entre eles, entre nós e Yeshua. Assim nos tornamos afiliados dele e assim temos então a herança. Vamos repartir a herança dele, que é vencer a morte. Baruch Hashem, continuando aqui. Versículo 15. E livrar-se todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Olha só, então, através dessa filiação aí, Yeshua consegue livrar aqueles que estão com medo da morte, com medo de enfrentar, né? O que é medo, gente? O medo é algo que nos paralisa. A pessoa que é um covarde, vamos colocar aqui. O covarde é o medroso. Então a pessoa não tem coragem de enfrentar o adversário dela. Este é o que tem medo da morte. E Yeshua nos ensina a não ter medo da morte. Enfrentar o adversário. Enfrentar o Satã e vencer o Satã. Certo? Baruch Hashem. Pois, na verdade, não presta auxílio aos mensageiros, mas sim à descendência de Abraão. Ou seja, Yeshua não está aqui para auxiliar anjos. Ele está aqui para auxiliar quem? A descendência de Abraão. Interessante, né? E aí, muitos falam que não, eu sou gentil, eu não quero ser sangue de Israel. Então, meu filho, me desculpe, Yeshua não pode te ajudar. Yeshua não pode ajudar quem não é da família de Abraão. E quem é a família de Abraão, gente? Quem é Abraão? Adão. Abraão é a encarnação da Nefesh de Adão. Certo? Então, todo ser humano que descende de Adão, Yeshua pode ajudar. Conforme esse ser humano vencer o medo, não ser covarde, enfrentar o Satã, fazer interação de carne e sangue sendo filiado a Yeshua, tem todo um processo, né? Nós sabemos que lá no começo do Bereshit, a gente vê a geração de Caim e a gente vê a geração de Adão. Ou seja, existe uma geração para o ser humano, dos de Abraão Avinu, e existe uma geração para os filhos da serpente. Aqui no canal tem, procure. Semente da serpente. Tem um vídeo assim. Estuda lá. Certo? E Yeshua não veio para os cachorrinhos. Ele mesmo falou. Não é bom pegar o pão, a palavra, a Torá, a libertação, a salvação. Não é bom pegar a árvore da vida e entregar para cachorro. Não. Mas nós estudamos na Parashat Mishpatim que se o cachorro arrancar seus olhos, arrancar aquela sabedoria de Caim lá da serpente, ele pode sim participar da liberdade. Para isso, aquela mulher, ela veio com humildade e falou com Yeshua o quê? Mas, Senhor, o cachorrinho pode comer da migalha. Um farelo que seja. O que ela fez, aquela mulher? Aquela mulher, gente, é o seguinte, eu vou ser bem claro aqui para vocês. A religião dela era demônios. Entende? O que ela cria? Ela cria que tal demônio, que eu não vou falar nome aqui, dava chuva, tal demônio, que eu não vou falar nome, dava a comida, a colheita, tal demônio dava a saúde, tal demônio dava riqueza, Essa era a religião daquela mulher, a cananeia. E de todos os cananeus. E até hoje, de todos que são cachorros, os cachorrinhos, sem querer maltratar ninguém. Cachorrinho no sentido que está ligado só na nefesh. Nefesh de nefesh, só que é alma animal. A maior parte das pessoas. Né? Qual é a religião deles? Demônios. Né? Ídolos. Eu acredito que fulano de tal, vou fazer tal coisa, fulano de tal vai me dar tal coisa. Então é um pagão. É um idólatra. Certo? Então essa mulher, ela nasceu no meio do povo que isso era o correto. E ela abriu mão disso. Isso é arrancar os olhos. Literalmente. O que é o olho? Nós já estudamos. Nós temos que pegar tudo que nós estudamos.
É isso que você tem que ter em mente. Não pode esquecer o que já escutou. Não pode esquecer. O que é olho? Olho é Chokhmah, sabedoria. Torá. Pronto, Torá. O que é Torá? Instrução. Aquilo que a gente entende como que é certo para poder fazer. Cada um tem sua Torá. Eu quero a Torá de Moshe, que é a Torá de Hashem, que é a Torá de Yeshua. Tem gente que não quer. Tem gente que quer a sua própria Torá, a Torá do cachorrinho. Aquela mulher, ela tinha a Torá do cachorrinho. Mas ela não quis mais a Torá do cachorrinho. Porque a filha dela estava gravemente endemoniada pelos cachorrinhos dela lá, os ídolos. E os ídolos lá não estavam dando jeito. Não estavam libertando a menina. Então ela ouviu falar de Yeshua, provavelmente, né? Porque ali já tinha uma fama. E ela veio atrás dele. Ela largou os ídolos dela, ela arrancou os olhos. Ela tirou os olhos. Como Yeshua falou. Se teu olho te faz pecar, arranca teu olho. É melhor você entrar na vida cego, sem olho, do que ir pro fogo com olho. Ela arrancou. Tá entendendo? Então acontece isso aqui. Aqueles que são da descendência de Abraão e também, vamos acrescentar aqui, aqueles que renegam a descendência da serpente, arranca o olho da sabedoria da serpente e fala, eu quero enxertar, eu quero me tornar oliveira, eu quero ser Israel. Tem como, tem como. Baruch Hashem, eu já disse para vocês aqui que a alma de Aharon provém de Caim. E Aharon foi sagrado a Hashem. Tem como? Quem é dos cachorrinhos vir a ser? Sim, tem. Filho de Hashem. Através de quem? Através de Yeshua. De seu sacrifício. De seu testemunho. Através da Torá. Pode ser através de Moshe também? Pode. Pode, gente, pode. pode, Baruch Hashem. Versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos. Olha só, gente. Shaul está dizendo. Em tudo, Yeshua, o ungido, foi feito semelhante aos seus irmãos. Ou seja, ele é um ser humano. Um ser humano. Um ser humano. Um ser humano. Pronto, acabou a idolatria. Tem que ler direito. Baruch Hashem. Vamos de novo a leitura aqui. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos para se tornar um grande Kohen. O Kohen Gadol. O Kohen Gadol, como eu falei de Harona, quem é o Kohen Gadol? É um hebreu. É um israelita. É um judeu. Como os outros. Só que ele é separado por Hashem. Hashem que escolhe. Não é nós que escolhemos. Ah, eu quero. Mas Hashem tem que querer. Mas... no final das contas, quem assina embaixo é Hashem. Pegou as varas de todos os príncipes, lembra? Colocou diante da arca. No outro dia, qual foi a vara que floresceu? A vara de Aharon. Porque Hashem escolheu Aharon e sua descendência. Por isso, não é à toa que Miriam é prima de Elisheva. Elisheva é esposa de quem? Do Kohen Gadol, lá da época do nascimento lá de Yeshua. Yeshua tem sangue também. Ele é da tribo de Judá? É. Por quê? Porque Yosef, o pai dele, é da tribo de Judá. Mas Miriam tem sangue também de Levi. E isso dá o que para Yeshua? Aval dele ter o quê? Abertura para ser Cohen, Gadol ainda. Por quê? Porque só pode ser Cohen quem é da família de Aharon. A palavra do Eterno não vai mudar. Ah, não, agora que Yeshua chegou, não precisa mais ser da família de Aharon, não, porque Yeshua é Cohen Gadol. E ele é de Judá, ele é de Judá. Não inteligência rara. Não, minha pessoa inteligente, pura inteligência. Não. Miriam tinha sangue de Aharon. Certo? Yeshua também tem. Continuando aqui. Para se tornar um Cohen Gadol, clemente e fiel nas coisas concernentes a Elohim, a fim de fazer propiciação pelas transgressões do povo. Tá vendo? Então, ele tinha que ser semelhante a seus irmãos. Ele não podia ser um anjo na terra. Hasve Halila, o próprio Elohim. Hasve Halila, não!
Ele é um ser humano que tem sangue de Aharon e que pode sim ser o Cohen para ser aquele que eleva as nossas dívidas em Yom HaKippurim. Por isso que em Yom HaKippurim nós trazemos diante de Hashem Bedam Shel Yeshua Mashiach. Já ensinei para vocês. Na hora do vidui diário, tá escrito lá no meu sidurim já, no meu sidur. Bedam Shel Yeshua Mashiach. Eu até preparei uma música, tá nas nossas playlists, na nossa playlist Mahanai Melashir. Procure lá. Lá tem Vidui. O nome da música é Vidui. Badam Shel Yeshua Mashiach. Então, pelo sangue de Yeshua Mashiach. E aí a gente pede perdão dos pecados. Porque a gente tem que crer que ele é Cohen Gadol. Ele é. Não existe mais o tempo físico. Ele está nas alturas e ele faz esse trabalho espiritualmente para nós. Não apenas para nós que temos o testemunho, mas para todo Israel. Mesmo aqueles que não têm o testemunho de Yeshua. Por quê, gente? Porque o Cohen, quando ele fazia a expiação lá no templo, ele não ficava, não, esses aqui servem. Gente, faz a lista dos que tá fazendo os mandamentos. Porque eu vou entrar lá no Santo do Santo, Kadosh Kadoshim, e eu só vou lembrar de quem tá seguindo. Não é assim. Ele chegava lá, ele fazia a propiciação por ele mesmo, pela sua família, depois por todo o povo, independente de se a pessoa era religiosa, se era idólatra, não importa. Entende? Então, por toda a descendência de Abraham Avinu, toda a descendência de Adão, ser humano, certo? Yeshua faz o quê? Ele faz capará por todo o ser humano. Só que acontece o seguinte, da mesma forma como nós estamos estudando na Parashat Tetzaveh, o que acontece? O Cohen Gadol fazia a expiação, como eu disse para vocês, por todo o povo de Israel. E ele vestia todas aquelas vestes, que só as vestes já tinham um símbolo, uma essência, ela já puxava a capará, já puxava a expiação do pecado. Mas o povo não fazia techuvá, então o povo não era perdoado. Então Yeshua faz. Mas se o povo não fazer techuvá, quem é israelita, quem é ser humano, quem é esse descendente de Abraham Avinu, que está lá na idolatria, que Yeshua está fazendo por ele. Mas sabe o que acontece com ele? Sabe o que acontece com ele? Não recebe o perdão de Hashem. Por quê? Porque ele não faz techuvá. Voltamos à estaca zero. É necessário ouvir diligentemente e atentar para os detalhes da Torá. Não adianta, não tem outro caminho. Não tem outro jeito a não ser obedecer a Hashem. Versículo 18 para finalizar. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Ou seja, ele foi tentado em quê? Em que Yeshua foi tentado? Nós estudamos lá nos vídeos de Yeshua. Ele foi tentado, gente, em todas as 3 sefirot de cima. O que é a sefirot de cima? Keter Chochmah. Ele foi tentado a abandonar Chochmah, que é a Torá. Ele foi tentado em abandonar o entendimento, a biná, a questão de se deixar ser criado por Hashem. Ele foi tentado. Ele foi tentado em abandonar a coroa que é o Keter. O que é Keter, gente? A humildade plena de deixar a luz entrar e de compartilhar a luz com os outros. E Yeshua foi tentado nestas áreas. Então, nestas áreas, ele também vai fazer o quê? Conseguir trazer para nós a libertação. Se nós fizermos a interação de carne e sangue, certo? E nós sabemos que as sefirot de baixo, elas fluem das de cima. Então, Yeshua faz toda a completude, a plenitude da árvore da vida, naquele que deixa ele fazer. Não adianta Yeshua, como eu falei, ficar fazendo o sacrifício todo ano no Hakipurim pela pessoa, a pessoa não faz techuvá, a pessoa não se esforça, a pessoa não reproduz as ações de Yeshua, a pessoa não entra em contato com a alma de Yeshua em momento nenhum, então essa pessoa não recebe nada, não recebe capará, não recebe libertação, não recebe salvação. Está muito claro aqui o texto, não tem como fugir, da verdade. Baruch Hashem. Ficamos por aqui então, este foi o 2º capítulo da carta de Ivarim. Shalom, shalom, lehitaú.
Kol hatovim lekulam. Os escritos dos Talmudim de Yeshua. As instruções do Mestre, trazidas por seus shlichim, enviados, seus alunos, aqueles que propagam as suas besorot, a Torá de Moshe, a Torá sagrada, na Brit Hadashah.